Pela primeira vez, Tite irá escalar Gabigol como titular do Mengão. E a novidade não só para por aí, a dupla de ataque do Mengão será Gabigol e Bruno Henrique. Também tem o vazamento aí do vídeo daquela polêmica entre o Marcos Braz e o torcedor do Flamengo. Renan Tafão e Chico Garcia falam tudo sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Sampaio Corrêa. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo está muito legal. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like e também seu comentário aqui abaixo sobre essa dupla aí de ataque Bruno Henrique e Gabigol. Mas agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, agora a gente vamos falar mais sobre o clássico, mas quero também trazer o Campeonato Carioca aqui no Jogo Aberto. A Band vai transmitir hoje Sampaio Corrêa e Flamengo, jogo que acontece lá em Belém, no Pará. Um beijo para todo o estado do Pará que acompanha o Jogo Aberto avidamente, o pessoal gosta, fico feliz. E agora, ao vivo, Thiago Carvalho vai trazer informações diretamente do gramado, lá do Mangueirão, tudo sendo preparado para esse grande jogo. Thiago, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia, Chico. É verdade, tá muito. A galera toda aqui no Pará falando muito sobre o Jogo Aberto, sobre o clássico de logo mais. A gente já tá aqui no Mangueirão, bem pertinho do gramado. E vocês vão ver, eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Fábio França, mostrar um pouquinho pra vocês do Mangueirão, como tá o estádio. O estádio tá lindo pra receber a partida de logo mais, todo preparado. O gramado tá um tapete, tá bom? Tá muito bem cuidado. Mais de 50 mil pessoas vão estar aqui logo mais para assistir a partida entre Sampaio Corrêa e Flamengo pela quinta rodada do Campeonato Carioca. E ontem, o Flamengo chegou aqui em Belém, né? O Flamengo estava fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos, foram um pouco mais de 20 dias lá nos Estados Unidos, 2 amistosos, uma vitória contra o Philadelphia Union e depois um empate contra o Orlando City. Desembarcou aqui em Belém por volta de 00:30, quase 1h da manhã, e o aeroporto estava lotado de rubro-negros para fazer a recepção ao time. O Gabigol foi um dos jogadores mais festejados pelo torcedor por aqui, muita festa, muita troca com o Gabigol, e hoje ele deve ter uma chance no time titular, tá? Pela primeira vez sob o comando do Tite. O Gabigol nunca tinha começado uma partida e deve começar logo mais. O Tite vai mexer um pouco nesse time principal do Flamengo, dando oportunidades para alguns jogadores. Gabigol, Bruno Henrique, Wesley, Davi Luiz devem começar nesse time titular. Por outro lado, o Sampaio Corrêa precisa se recuperar na tabela do campeonato, né? Até aqui o Sampaio Corrêa é apenas o penúltimo colocado, 1 ponto somado, um empate contra o time reserva do Vasco e outras 3 derrotas. Lembrando que o Sampaio tem um jogo a mais do que o Flamengo, porque o Flamengo está devendo um jogo aí contra o Volta Redonda, que foi adiado. Mas o Flávio Amêndola preparou uma reportagem especial para contar pra gente um pouco sobre a partida de logo mais. Vamos assistir. Depois de uma pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, finalmente o time principal do Flamengo está de volta ao Campeonato Carioca. Com muita festa da torcida na porta do hotel, a delegação rubro-negra desembarcou no início da madrugada desta quarta-feira em Belém, onde encara mais tarde o Sampaio Corrêa com transmissão da Band. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para este, que será o retorno do Flamengo ao estádio do Mangueirão depois de 11 anos. O torcedor de clube, eu vou falar do Flamengo, mas também eu amplio. O torcedor de clube, ele é extremamente apaixonado. E tem vamos colocar, eu não sei se é diferença. É diferente em relação à seleção. A seleção é nos momentos mais importantes, nos clássicos mais importantes. O flamenguista é o tempo todo, a hora toda, o momento todo, né, desse carinho. No último jogo também a gente teve a possibilidade de retribuir também. De olho no clássico contra o Vasco, marcado para o próximo domingo, o técnico Tite deve preservar alguns atletas do duelo de hoje diante do Sampaio Corrêa. 4 jogadores devem ser preservados. O lateral direito Varela, o zagueiro Fabrício Bruno e os atacantes Everton, Cebolinha e Pedro. Os mais cotados para atuarem são Wesley na lateral direita, Davi Luiz na zaga e no ataque, Bruno Henrique e Gabigol devem iniciar a partida. O camisa 10, inclusive, pode fazer a sua estreia como titular sob o comando de Tite. Até aqui, dos 13 jogos oficiais do time carioca com o seu novo treinador, Gabigol entrou no decorrer da partida em 11 deles. Uma responsabilidade desse tamanho. Maior que o Maracanã. De saber a importância, o quanto as pessoas do torcedor se fazem felizes quando o Flamengo vai bem, e isso nos gratifica. Já fora de campo, o vice-presidente de futebol Marcos Braz voltou aos holofotes. Um vídeo divulgado pela Globo News
mostra o dirigente rubro-negro brigando com o torcedor após uma provocação. A confusão aconteceu em setembro do ano passado, em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Os dois se envolveram em uma briga e, segundo o Ministério Público, as imagens divulgadas são contrárias à versão contada por Marcos Braz durante uma entrevista coletiva no CT do Ninho do Urubu. Bom, acabou a temporada de amistosos nos Estados Unidos, agora o Flamengo principal. Se o Tite quiser, pode preservar jogadores, mas também pode escalar força máxima. Enfim, agora é valendo, são os jogadores que definirão o restante da temporada flamenguista. E essa excursão, não é? Porque o Flamengo está rodando o Brasil, acho bem bacana, tem torcida em vários estados. E agora chegou a vez de Belém, lá no Pará, Legal. no Mangueirão. Então, o Flamengo, o primeiro jogo contra o Audax, o Flamengo foi muito bem, goleou, mostrou um repertório, o time estava animado, não é um jogo que foi lá na Amazônia. Então, agora é uma outra oportunidade também para o torcedor ficar feliz, para o Flamengo recuperar pontos, porque a garotada fez o que pôde, empatou ali, aqui, mas agora é tudo valendo. E a gente estava falando aqui fora do ar, Renata, vou fazer essa inconfidência, sobre o Gabigol. Será que o Gabigol pode ter uma chance se ele preservar alguns jogadores? Será que o Gabigol ainda mantém aquela declaração de que ele quer concorrer com o Pedro? No jogo contra o Audax, ele entra atrás do Pedro, Isso. por escolha do Tite. Ele foi no lugar do Arrascaeta. Então, ele fez isso muito bem com o Dorival Júnior, quando ele não tinha o Bruno Henrique, é verdade, mas aí ele coloca o Gabigol numa função, vindo buscar mais o jogo e tal, porque ele tem essa característica, e o Pedro mais um homem de área. O Tite está tentando fazer alguma coisa nesse sentido para segundo tempo, como alternativa, mas será que o Gabigol vai se contentar nesse último ano, aparentemente, de Flamengo com a reserva, de ser um coadjuvante? Ele que é, para muitos, o segundo maior jogador da história do Flamengo, só está atrás do Zico. É um cara decisivo dessa fase extremamente vitoriosa do clube. E o Flamengo não dá dicas ou pistas se vai renovar ou não, então parece aparentemente que ele está na sua last dance, assim, na sua última temporada. Eu queria ver o Gabigol hoje mais comprometido e tal, quem sabe até começando como titular. Vamos ver. Quem sabe, hoje aqui na tela da Band, todo mundo pode acompanhar Sampaio Correia e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Galera, se liga nessa resenha aqui da turma dos donos da bola do Rio de Janeiro comentando esse jogo entre Flamengo e Sampaio Correia. Vamos soltar a suposta escalação do Mengão e também falar sobre essa dupla de ataque que está voltando na titularidade do Mengão, Bruno Henrique e Gabigol. Então confere aí comigo. Você tá escutando a gente daí, né? Eu vou pedir nesse momento pro Lobinho botar o tacacá e o Thiago vai dar uma dançadinha. Outra coisa, antes de você dançar, eu vou te pedir para no final voltar para mostrar pra gente o Mangueirão por dentro. Fernandão reparou que tá ralinho, que o gramado tá ralinho. Se você puder mostrar o gramado mais ralinho um pouco do Mangueirão daqui a pouco, mostrar o Mangueirão por dentro. Lembrando que a minha estreia como jogador de futebol, a minha primeira vez foi no Mangueirão, contra o Paysandu de Rodrigo Broa, Rafael He-Man, Marabá e etc. Thiago, então nesse momento, para todo o Brasil, Lobo, solta o kkk, o tacacá. Thiago vai dançar. Vai, Thiago! Eu não faço a menor ideia de como se dança o tacacá, mas eu imagino, baseado na jogos, seja alguma coisa. Agora, em relação ao Mangueirão, o Fernandão falou que o Mangueirão tá ralinho. Vou pedir pro Fábio França mais uma vez mostrar pra vocês então. O Mangueirão tá ralinho. O pessoal tá cuidando aqui do gramado. O gramado tá um tapete. Pra vocês relembrarem aí a primeira vez de vocês, então, o Mangueirão ralinho aqui em Belém do Pará, aguardando o Flamengo pra logo mais. Tenho certeza que vocês iam gostar de relembrar esses momentos. Olha o tacacá! Muito obrigado, Thiago Carvalho, mas é sério, daqui a pouco você volta. Eu sei que você tá doido pra entrar aí no Mangueirão por dentro, pra ver por dentro. Você volta pra gente, porque a gente quer ver o gramado de perto, tem que tocar. Né, Fernandão? Pra saber se o gramado tá bom. Só vale mesmo. Vou te mostrar o Mangueirão daqui a pouco de pertinho. Que isso, porra, do nada, meu irmão? O cara já tava até fora da tela, mano. E lá ele, pô. Porra, mas foi até bom, o Fernandão tava falando uma besteira também, né? Como é que é o negócio do gramado? Tem que colocar a mão pra ver se tá direitinho. Eu ia fazer uma pergunta, mas como a gente já passou de todos os limites, eu vou parar. Não. Gigante. Por isso que eu gasto 400 calorias no programa, tanto eu não paro. Bota o campinho na tela, João Lide, então. Campinho do Flamengo na tela, vou meter um álcool, eu não tô nem aí, porque senão eu não enxergo. Pronto, aí.
Força máxima, Rossi no gol, o Wesley... Máxima não, porque o Varela deve ser o titular, né? Ele deve poupar alguns É, jogadores vai dar uma hoje. poupada. Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o beijinho. Queria muito ver o Vinha em campo já. Eu sei que tem um processo, ele voltou agora. Eric Pulgar, Gerson. Aí é sacanagem isso aqui. Para tudo. Parou, volta pra mim aqui, ô Bessinha, se puder. Vou pedir pro amigo que tá em casa. JJ, eu não sei se é possível tecnicamente, você me perdoe se não for. Dá uma focada só nesse quadrado aqui. É possível? Não sei se é. Talvez ele não dê e eu tenha falado uma besteira. Aí tá bom. Só pra mim... Aí, JJ. Aí. Galera, foca nesse meio campo aqui. Quero saber qual é o time do Brasil, Fernandão e Flávio Amêndola, sem Flapress, que tem o meio campo dessa qualidade aqui. Seleção, nível de seleção e seleção também. É brincadeira esse meio campo do Flamengo. E aí na frente, Gabigol e Bruno Henrique. Bigode... Hoje, eu sei que o Mahatma Gandhi não gosta dessa palavra, mas é obrigação. Eu concordo com você. Não vem com o negócio de Fernandão. Da mesma maneira que ontem o Botafogo tinha a obrigação de vencer a Portuguesa, como todos os grandes times, no meu ponto de vista, tem essa responsabilidade, como gosta de dizer o Fernandão, mas também obrigação. Eu gosto muito desse meio-campo numa espécie de losango. Eu espero muito que isso aconteça, porque eu acho que você jogando com dois atacantes, com Bruno Henrique e Gabigol lado a lado, dando, obviamente, mais liberdade para um em alguns momentos, para outro em outros momentos, eu acho que você potencializa esses dois jogadores. Agora, o Fernandão falou uma coisa aqui no início do programa que eu acho que pode gerar um problema. Contra o Orlando City, o Flamengo concentrou muitas jogadas por dentro, né? Então, eu acho que quando o Orlando conseguiu jogar pelos lados, teve muita facilidade. E aí o Pulgar ficou muito sobrecarregado em alguns momentos. O Tite se incomodou muito com isso, não à toa. Ele foi questionado sobre na coletiva depois do jogo e falou: espero ver um Flamengo mais equilibrado defensivamente hoje. Acho, inclusive, que o Orlando também tem uma equipe melhor do que a do Sampaio Corrêa. Mas a minha maior expectativa hoje é a dupla Bruno Henrique e Gabigol. Que saudade, né, Nando, dessa dupla, né? 2019. Pô, Vocês flamenguistas eram felizes e não sabiam. Eles se entendem muito bem. Sabíamos sim. Mas eu acho que não vem assim. Na fase defensiva, ele deve lateralizar Pulgar e Gerson. O Bruno Henrique deve fechar a subida do lateral. E o De La Cruz ajudar um pouco aqui o Wesley, coisa que ele tentou fazer contra o Orlando City. Teve muita palavra difícil pra mim. Na fase defensiva, lateralizar pra mim, e me explica isso. Na fase defensiva, quando o Flamengo estivesse se defendendo... Sem a bola. Sem a bola, Pulgar e Gerson devem ficar um ao lado do outro. Quando Isso a bola é o lateralizar? Isso, lateralizar. Ficar... Que é o quê? Eles ficarem lado a lado. Ah, ficar alinhadinho ali. Isso. Quando a bola vier para um lado, um sai, o outro fecha a linha de passe. Por quê? Porque a forma de se defender é muito mais eficiente. E o Flamengo se defendeu assim contra o Orlando. O De La Cruz... Mas vale aquele jogo lá em Orlando, vale? Vale para posicionar. E é o que eu tô falando. Quando o Luiz Araújo está jogando, ele ajuda muito o lateral direito. Ele é um jogador de força. Sim. Ele consegue ajudar. O De La Cruz é mais leve, é um cara mais versátil, mais de movimentação. Um cara que toca e sai. E ele tem um pouco de dificuldade para... Ele se posiciona, ele faz o posicionamento. Mas força para marcar, para chegar, tem um pouco de dificuldade. E o Flamengo sofreu um pouquinho por esse lado direito e a galera até pegando um pouco no pé do Varela. Que já tem um pouco de resquício do ano passado, que a galera brigou pra caramba com ele. E ele até foi bem no jogo, deu o passe pro gol do Pedro. Varela é bom de bola, cara. Eu também acho vários muito bons bom de jogos bola. dele. Esse equilíbrio, quando o Flamengo encontrar esse equilíbrio, eu acho que as coisas tendem a andar muito bem. E o Bruno e o Gabriel na frente, eu acho que o Gabriel já vai começar a sair na frente hoje, com relação à apostinha minha aqui do... Cara, mas aí tem Little Onion, Cebolinha, a Wizard, Wispan, Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro... Mas é a força do elenco, né, GV? É difícil, né, pra jogar ali esse ataque do Flamengo, vai ser difícil. Não, a gente sabe que esses dois não são as primeiras opções do Tite. Mas se arrebentarem hoje? Continuarão não sendo. Mas aí é boa dor de cabeça, né? Acho que até influencia, estimula a competição. O senhor está suspeitando? Não, só porque eu tenho certeza que o Tite já convocou o Bruno Henrique, já convocou o Gabriel, já convocou o Pedro, já convocou o Cebolinha. Já convocou o Gerson. Ele sabe. Já convocou o De La Cruz? Acho que não. O que esses caras podem fazer. Claro que você render, você fazer gol, jogar bem, ajuda, né? Sim. Mas ele tem o que ele quer na cabeça dele. E não vai ser um jogo que vai decidir isso, que vai definir. Mas é óbvio que você jogar bem, fazer gol, você deixa um pouco
um pouco de dúvida. Não sei se a palavra é dúvida, mas deixa ele um pouco mais confiante em te botar pra jogar. Acho que a palavra é essa. Muito bem. Ó, Então é isso, galera. Essa é a suposta escalação do Mengão. Que time, hein? E dessa vez é a chance do Gabigol provar que ele ainda é o Gabigol. Com todo respeito ao time do Sampaio Corrêa, mas o time do Flamengo tem obrigação de vencer esse jogo. E o Gabigol desencantar de vez, porque faz muito tempo que ele não faz o gol. Mas eu quero saber a sua opinião, o que vocês acharam dessa dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e deixe a sua opinião. Eu estarei lendo todos os comentários e sempre que possível eu estou respondendo, mas sempre eu leio e deixo o coraçãozinho em todos os comentários, beleza? Flamengo que precisa, tem obrigação de vencer esse jogo para se manter vivo ali no Campeonato Carioca. Eu sei que ainda tem muito jogo pela frente, mas o Flamengo tá lá embaixo da tabela, então precisa e tem obrigação de vencer esse jogo. Meu palpite será 3-0 Flamengo. Quero saber seu palpite, deixe aqui abaixo nos comentários e não esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo, beleza? Quer deixar seu like também, seu palpite aqui abaixo nos comentários. Muito obrigado, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!